Adivinha quem é? Espantalho! A clarinetala... A Clarinetalândia, o fracasso de Lula Molusco. Nossa, Bob Esponja. É o A tipo gente de tá vídeo com a que eu meta amo. de pegar Vambora. 500k até o final do ano. Conto com a tua ajuda. E aí, gente? Num pequeno intervalo de tempo de um episódio de Bob Esponja pra outro, a gente já tá aqui de novo. O que aconteceu foi que eu fui Caraca. abençoado pelo efeito Sponge onde eu comecei a procurar por todos os personagens de Eu Bob também. Esponja que poderiam virar vídeo por causa das suas peculiaridades, normalmente sempre ligadas Eu à ia apatia ou tristeza. Bob Esponja é um desenho de extremos. O próprio Bob Esponja é o extremo da inocência. O Siriguejo é o extremo da ganância. O Patrick é o extremo da burrice. E o Lula Molusco é o extremo da depressão moderna. O famoso vive pra trabalhar e trabalha pra viver. São poucos os episódios em que o Lula Molusco se... Mano, mas vocês sabem, há uma coisa muito curiosa. É que o pessoal de Portugal tem muita mentalidade do Lula Molusco. Não é nem brincadeira. A vida deles é o trabalho e gira tudo em torno do trabalho. E eu vejo isso em pessoas da minha família. Como, por exemplo, teve uma pessoa da minha família que eu estive perto dela durante um tempo. E era tipo, quando saía de casa para ir para o trabalho, já estava no celular ou no telemóvel a ver cenas de trabalho, já ligava alguém do trabalho, ela atendia, já ligava para alguém do trabalho. Ela estava no trabalho a falar de trabalho, ela saía do trabalho a falar de trabalho. E quando estava a vir para casa, ela vinha a falar de trabalho. Tipo assim, quando nós nos encontramos às vezes ao fim de semana, ela fala de trabalho. Mano, meu Deus, deixa o trabalho lá. Sabes onde? No trabalho! Meu Deus! A vida deles gira em volta do trabalho. Mas não é só eles, é todo mundo que eu conheço. Tipo assim, todo mundo é assim. E aconteceu não sei o que no trabalho. E não sei o que no trabalho. Tipo, a vida é só trabalho. Eles não têm nada além disso. Não têm um hobby para fazer. O hobby deles é falar do trabalho. Mano, que ódio, velho. As pessoas vivem para o trabalho, mano. Que raiva. Tipo assim, a pessoa não me diz assim, estive a ver uma série, não, estive a ver não sei o quê. Não, eu estive a falar com a outra sobre não sei o que se passou no trabalho. Mano, larga o trabalho. Sabes onde é que o trabalho está? Lá, no trabalho. Não é a tua vida. É por isso que se chama trabalho. Ninguém gosta. Porque se a pessoa gostasse, não se chamava trabalho, chamava-se sonho. Ninguém sonha em trabalhar. Trabalhar é um pesadelo. A pessoa trabalha porque precisa para viver. Ai, que ódio. Agora acabei de militar muito. Meu Deus, calma, gente. Eu passei todos os limites agora. O Lula nos escolheu o trabalho. Mas é esse o ponto. O pessoal fala muito do trabalho, mas toda a gente testa trabalhar. Que saco. Minha namorada é um pouco assim. Ela está a menos porque eu estou pegando no pé dela para ela maneirar. Claro, nossa, mundo de fantasia, graças a Deus, ainda bem que tu estás a fazer isso. É que a pessoa não percebe, mas ela até a ela lhe está a dar peso do trabalho. Ela vai chegar numa altura que ela só vai pensar no trabalho e isso vai dar cabo do cérebro dela. Graças a Deus ela tem alguém ao pé dela para fazer ela pensar em outra coisa. Mundo de fantasia, leva ela para jogar um jogo, leva ela para ir passear num parque, fala a ela sobre um anime que vici muito. Mangá, diz para ela ler mangá, ver uns dorama, entendeu? Ver se ela esquece o trabalho. Cala a boca, pá! Resumindo, odeio o teu trabalho ao ponto de deixá-lo lá. Não o tragas contigo, entendeu? Como diria o seu Madruga, nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Exatamente, exatamente. Eu já falei para ela que quando ela comprar um PC, eu vou ensinar ela a jogar. Mostra feliz ou animado com alguma coisa. Mas as poucas vezes que isso acontece, a felicidade dele sempre envolve pintar, ficar sozinho ou então, claro, o seu clarinete. Mas o que acontece quando alguém mexe no clarinete dele no dia mais importante da vida dele? Acontece que o Lula Molusco vai pra Clarinetalândia. Clarinetalândia, que é isso? Esse episódio começa com o Lula Molusco absurdamente feliz. E se tu vê esse desenho, tu sabe que isso é bem raro. Pela primeira vez, ele tá encarando o dia dele como um bom dia. E é claro que isso tem um motivo. Ele tem um recital de clarinete pra fazer. O clarinete é muito importante pra ele. Por diversas vezes nesse desenho, a gente vê que ele tem um apego por aquele instrumento muito grande. Então, se ele tem uma apresentação pra fazer, ele certamente se preparou muito pra isso. Nada pode estragar o dia dele. Bom, como esse tá sendo um bom dia pro Lula Molusco, parece que automaticamente se tornou um dever
dever da completa Fenda de do jogos. Biquíni e estragar o dia dele por completo. Pregos vão voar no rosto dele no trânsito, Exato. o Bob Esponja amassa ele na porta do Siri Cascudo, Ai. o Siriguejo arranha um quadro fazendo um barulho Ai, terrível, ai. e todo mundo que tá Ai, eu por perto odeio se isso. incomoda com tudo isso, menos o Lula Molusco. Tipo, o cara tá tão feliz que nada que envolve ele vai estragar o seu humor, apenas não mexa nas coisas dele. Inclusive, Exato. um cliente com mau hálito faz um pedido e isso também incomoda ele. E se tu já trabalhou com atendimento, tu sabe É como isso é uma complicado. merda. Em meio aos clientes e todo aquele caos habitual, o Siriguejo vai notar esse humor inabalável dele e questiona se tá tudo bem, porque ver o Lula Molusco assim não é normal. E nisso ele fala que ele tem um recital de clarinete pra fazer, por isso ele tá tão feliz. Ele fala isso tão empolgado que até parece que ele tava só esperando alguém perguntar pra ele. Tadinho. Uma mãe com um bebê chega, e o bebê acaba derrubando o leite na caixa registradora e tá joia. Isso não vai incomodar o Lula Molusco. Enquanto ele fala, ele resolve mostrar o clarinete e, bom, lembra que tinha uma mãe com um bebê na frente dele? O bebê acaba babando uma gota em cima do clarinete, e isso foi o suficiente pra tirar ele do sério, e ele explode de raiva. Eu já não aguento mais isso! Tranquilo. A partir daqui a gente vai voltar à programação normal, com o Lula Molusco da cara. A gente vai ver como o apego material dele nesse clarinete vai fazer ele literalmente enlouquecer de vez. Talvez alguns de vocês argumentem algo do tipo, por que ele tava mantendo o clarinete junto dele na caixa do restaurante? E tem um motivo, não foi por ciúmes ou por segurança. Primeiro de tudo, por que ele levou o clarinete pro trabalho? Essa é simples. O recital de clarinete era logo após o turno dele do Siri Cascudo, então ia ele ia dar tempo. direto. E tá, Exato. por que ele tava mantendo o clarinete junto com ele na caixa registradora? E essa é mais simples ainda. Pra ninguém Em vários mexer nele. episódios de Bob Esponja, a gente já viu como o Siri Cascudo é um local totalmente insalubre. O Yeah. Siriguejo não liga É uma pros direitos loucura. trabalhistas, então obviamente que os funcionários não têm nenhum tipo de armário ou vestiário. O Lula Molusco tava mantendo o clarinete com ele porque não tinha onde deixar. E é exatamente isso que ele vai cobrar do Siriguejo, um armário pros funcionários guardarem seus bens. E o Siriguejo, em mais um dos seus atos de mesquinharia, diz que ele poderia guardar do lado de um negócio cheio de molho de queijo. Tá que hein, Siriguejo? O Lula Que Molusco otário, então velho. faz algo que se tu fizer agora no teu serviço, é capaz de tu tomar uma justa causa na cara. Ele puxa o livro dos direitos trabalhistas na cara do patrão dele. O cara saiu de Nossa, casa mano. querendo guerra. Despedido na hora. Na hora. Ele diz que todo funcionário tem o direito de um lugar seguro e principalmente limpo para guardar os seus pertences. E é engraçado nessa cena que o Siriguejo só falta ter um mal súbito. O cara é literalmente alérgico a direitos trabalhistas. Mas tá, o Lula Meu Molusco Deus, tá na tem razão. E o alérgico aos Siriguejo direitos arranja um trabalhistas, é armário. foda. E o armário é isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse bagulho aí se esfarelando de ferrugem, esse troço aí é o armário. O armário tava cheio de bichos, todo enferrujado. E tinha restos de um ex-colega Meu dele que ele Deus. só descarta. Deixa eu fazer uma pausa pra ver se vocês entenderam. Tinha um dentro do armário. E quando o Siriguejo olha pra essa ossada, ele reconhece os ossos. E ainda diz, me esqueci completamente a brincadeira. E ele fala isso enquanto ele só descarta os Nossa, ossos. mano. Na cozinha do restaurante. Depois desse vídeo aqui, eu quero fazer muito o iceberg do Deus. Siriguejo. Vocês apoiariam? Você sim comenta. Continuando. De por cara, o favor. Bob Esponja adora a ideia de dividir o armário com o Lula Molusco, que por sua vez não quer existir perto do Bob Esponja, muito menos dividir um armário com ele. Mas ele meio que tá sem escolha, né? Ou é isso, ou é baba de bebê. Acaba que os dois chegam num combinado de um não tocar as coisas no outro, mesmo dividindo o mesmo armário. O Bob concorda e fica tudo bem. Mas ele vai começar a fazer algumas modificações naquele armário. No início, essas modificações começam de boa. Uma pintura ali, um tapetinho aqui, nada demais. Ele parecia realmente só Nossa, querer mano, enfeitar vai um dar armário ruim. que tinha um defeito dentro. E é compreensível. Só que essas mudanças simples começam a ficar cada vez mais Meu drásticas, Deus. deixando o Lula Molusco cada vez mais incomodado. Afinal, o clarinete, a coisa mais preciosa dele, Quem é que está a fazer os hambúrgueres enquanto o Bob Esponja está a ir fazer reforma no cacifo deles? e Mano, o seu maior bem no mundo ainda estava ali dentro. Ele não queria que o Bob relasse no clarinete. Essas mudanças vão chegar num ponto em que o Bob Yeah. vai construir um literal arquivo gigantesco dentro do armário, com Meu várias Deus, seções e que gavetas. isso, Ficou até parecendo uma delegacia. E como agora isso aqui é um armazém, cada coisa tem o seu lugar, o que significa que ele teve que pegar o clarinete e mudar de lugar lá dentro. E foi aí que o Lula Molusco pirou de vez de novo. Quando ele notou que isso aconteceu, que alguém precisou encostar no clarinete dele, ele entra lá dentro para procurar o clarinete. não foi no clarinete, foi na caixa onde estava o clarinete, Lula Molusco. Esse é que é o teu problema.
E ele vai ficar num caça e rato dentro daquele armazém pelo clarinete por um bom tempo. E cara, Bob Esponja fica zoando com a cara dele, dando um monte de instrução falsa de como chegar até o clarinete. Nessa primeira procura, ele não encontra. E vai chegar um momento em que ele vai chegar numa porta. E essa porta leva ele até um lugar parecido com um palco de teatro. E quando ele abre as cortinas, ele se depara com um mundo de clarinetes onde só haviam clarinetes gigantes. Parabéns, Lula Molusco, você chegou na Clarinetalândia. Os clarinetes aqui pareciam prédios ou monumentos. Em meio a tudo isso, ele vai enxergar uma versão viva do clarinete dele andando por aquele lugar. E ele obviamente vai tentar alcançar ele. Isso até o próprio Bob pegar o clarinete e sair correndo. Ele persegue o Bob até dar de cara com uma criatura que era só uma cabeça de águia gigante, que parecia guardar aquele local. Essa criatura vai botar muito medo no Lula Molusco e pergunta o que ele veio fazer naquele lugar. E nisso, o Lula Molusco, cheio de medo, explica que ele só tava lá pra procurar o clarinete dele, a clarineta que ele era o orgulhoso dono. Essa criatura dá risada e diz que a clarinete não tem dono e perguntou o motivo real do que ele tava ali. Não era pra ele estar ali, afinal aquele era um local sagrado. Sei lá, aquele era um local onde os clarinetes viviam livres e sem perseguições. E o Lula Molusco precisava aprender a respeitar isso. Ele tem que aprender a respeitar isso. O Lula Molusco tá ali primeiramente pra pegar o clarinete dele. É óbvio que ele não vai desistir assim. Mas ele tá com tanto medo dessa coisa que ele diz ter aprendido. Mas adivinha? A criatura não acredita nele e devora o Lula Molusco em retaliação. A partir daqui o episódio vai entrar numa trip super estranha, cheia de coisas sem sentido algum, enquanto o Lula Molusco ainda persegue o Bob Esponja. Agora eu te pego! As coisas ficam cada vez mais bizarras, com cenas envolvendo clarinetes gigantes e o Lula Molusco se vendo no espelho enquanto engole um clarinete. Tem uma hora que ele chega em um lugar que tem um Patrick gigante que pega ele na mão e pergunta o que ele estava fazendo ali. O Lula Molusco rebate com mais perguntas, indagando que lugar era aquele e como o Patrick ficou tão grande assim. E o Patrick responde dizendo que deve ser a pressão. Talvez a pressão do mar? Sei lá, eu acho que sentido é tudo que a gente não tem que achar agora. Curiosidade, essa cena por algum motivo me lembrou Alice no País das Maravilhas ficando pequena. Após um encontro com o Patrick, um aspirador de pó gigante aparece e suga o Lula Molusco e explode. E essa explosão leva o Lula Molusco pra uma cena em que ele tá perseguindo o Bob Esponja no espaço. E quando ele finalmente alcança ele, a cena corta pra realidade. O Lula Molusco estava dentro daquele pequeno armário esse tempo todo. Todo aquele armazém gigantesco não existe. Na verdade, nenhuma das modificações existem, a não ser a pintura e o tapete rosa. Talvez vocês não tenham entendido o que aconteceu aqui. O Lula Molusco tá sentado dentro do armário com os olhos vermelhos e uma cara bizarra, com um olhar esquisito. Um olhar de quem enlouqueceu. Ele tava suando frio. A porta se abre e ele derrete no chão, até que o Bob Esponja e o seu siriguejo entram na cozinha conversando normalmente, porque de fato tudo estava normal. Aqui a gente vê claramente que o Lula Molusco enlouqueceu. Nada daquilo era real e se passava somente na cabeça dele, enquanto ele estava preso dentro do armário procurando pelo clarinete. E detalhe, ele mesmo se prendeu. O Bob Esponja vê o Lula Molusco no chão e pergunta o que estava acontecendo, e ele começa a tremer sem conseguir dizer nada. Só diz que teve um pesadelo. Ele cita o clarinete e o Bob Esponja tira o clarinete de dentro dele, dizendo que estava com ele o tempo todo para ter uma melhor segurança e que aquilo era só um gesto amigável. Na cabeça do Bob Esponja ele estava ajudando o Lula Molusco. E aí o Lula Molusco vai perder completamente a linha mais uma vez. Ele fica tão irritado que tranca o Bob Esponja dentro do armário com correntes em volta e coloca ele dentro de um ônibus que diz bem longe. Isso tá literalmente escrito no ônibus, então deve ser verdade. Depois desse dia da explosão, da trip e de mais uma explosão, ele enfim vai pra audição de clarinete que ele tinha marcado. E quando chega a bendita hora, quando ele tá em cima do palco, ele abre a maleta do clarinete e o Bob Esponja sai de dentro dela, dizendo que o Lula Molusco não podia nem acreditar no que ele passou pra chegar ali. E isso é um ultimato pra sanidade do Lula Molusco, que sai correndo de lá desesperado. Enquanto isso, o Bob Esponja fica meio sem entender. Na cabeça dele, ele realmente estava ajudando de alguma forma. E o episódio acaba assim. E que ódio do Bob Esponja. Esse episódio tem muito mais coisas do que a gente consegue ver. E se a gente for parar pra pensar, o Lula Molusco tava na razão. Mano, o cara só queria guardar o clarinete. Só queria pegar no clarinete e tocar clarinete. Era só isso, mano. Só. Como é que isto deu uma terra de clarinetes com uma cabeça de águia gigante que tem engole? Tu perseguires o Bob Esponja até pelo próprio espaço, encontrares um Patrick gigante, chegares à audição e teres um Bob Esponja a sair da tua mala, do teu clarinete e passaste completamente da cabeça e perdes a audição da tua vida. Bob Esponja, é isso.
Ele tinha direito de ter um canto pra guardar as coisas dele. Só que os ciúmes, a falta de controle e a obsessão dele naquele clarinete fez ele perder a linha e até enlouquecer. Na minha opinião, no primeiro momento, o Bob Esponja fez uma coisa boa em guardar o clarinete. A gente tava na visão do Lula Molusco. Na visão dele, ele tava numa aventura pra salvar o clarinete dele dentro do armário. Na visão do Bob, o Lula Molusco tava enlouquecendo dentro do armário, se batendo sozinho lá dentro. Faz sentido ele ter guardado o clarinete pra ele. Mas a partir do momento que o Bob se enfiou no meio da apresentação do Lula Molusco, ainda com o clarinete dele, ao meu ver, o Bob Esponja perdeu toda a sua razão. Ele não tava mais fazendo uma boa ação, ele só tava sendo chato. Fora que ele mexeu em algo que não é dele. Agora, sobre a obsessão do Lula Molusco no clarinete, vamos lá. É muito chato naquele domingo em família, quando tu entra no teu quarto e tem alguém nele. Seja jogando no teu PC, no teu videogame, ou então pegando os teus livros. É chato isso. Isso pode até te fazer ficar irritado, brigar e talvez perder a linha. Mas agora, literalmente enlouquecer, isso é demais. E isso é algo que desarma o Lula Molusco nessa briga. O fato dele ter enlouquecido mostra que ele é obcecado e isso é errado. As alucinações que ele vai tendo vão piorando cada vez mais enquanto ele tá lá dentro. E isso pode simbolizar um perigo real pro Lula Molusco e pras pessoas à sua volta. Outra coisa que a gente pode interpretar é em relação à águia que aparece na alucinação dele. Essa águia diz claramente que os clarinetes não têm donos, são livres. É como se fosse uma tentativa do subconsciente dele de mostrar que ele precisa se desapegar dos seus bens materiais. Precisa levar as coisas de uma maneira mais leve. A vida do Lula Molusco parece muitas vezes ser super solitária e às vezes até sem sentido, onde ele busca conforto em coisas que ele gosta, tipo o clarinete. Me digam, quando foi a última vez que a gente viu o Lula Molusco feliz assim com algo na vida dele? Nunca. Pelo menos eu não me lembro disso acontecer. O Lula Molusco é um cara muito solitário. Ele não tem amigos e a única interação dele com a família não foi muito boa. Com aquele primo, tio dele, não me lembro ao certo. A gente poderia dizer que o clarinete é a única coisa que conecta ele com um sentimento verdadeiro de alegria, ou até mesmo amor. Ele precisa de reconhecimento e validação todo o tempo, como em vários episódios em que ele quer ser reconhecido pela música. E é até aquele episódio que tem um lugar cheio de pessoas idênticas a ele que gostam das mesmas coisas que ele. Ele tem uma pressão gigantesca dentro dele, pra ser o melhor, pra ser reconhecido. Ele tem sentimentos debaixo do estereótipo de personagem egoísta e rabugento que a série implica. Essa vaidade toda, ego e apego material suprem uma necessidade de preencher algo que falta dentro dele. Por isso ele coloca tanta pressão em si mesmo. A fala da cena do Patrick demonstra muito isso. Ele diz que aquilo tudo é culpa da pressão que o Lula Molusco sente dentro dele. Isso mostra o quanto a pressão que a gente passa no dia a dia pode levar à loucura. E essa pressão que ele passou se mostra ainda mais nítida na hora que ele tá no palco e enxerga o Bob Esponja e sai correndo. E a gente percebe o quanto essa pressão afeta ele quando vai chegando mais perto do horário da audição. Ali as coisas ficam mais loucas e as alucinações dele vão piorando. Até que aparece aquele aspirador que chega sugando ele e acaba explodindo. Ele realmente sucumbiu a toda essa pressão. Ele se cobra demais para que tudo seja perfeito, para que o clarinete não quebre e tudo aconteça da forma que ele quer e precisa. Só que ele não tem nenhum controle sobre si mesmo, e isso fica claro quando ele enlouquece ali mesmo na hora da apresentação. Ao meu ver, isso tudo foi muito exagerado. Mas pelo fato de eu não ser amargurada, pelo fato de eu ter mais coisas que me prendam aqui e me dão motivos pra sorrir, eu não tô no meu lugar de fala. Bom, povinho, esse vídeo veio das sugestões de vocês. E, cara, a gente não lembrava desse episódio e nem o quão profundo ele era. À primeira vista, ele parece ser bobo, só querendo ser engraçado. Mas são tantas camadas. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem mais ideias que vocês gostariam que virassem vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau. Obrigada, Selmi. Obrigada, Ipi. Vamos embora. Gostei do vídeo. Muito obrigada.